Graça e paz, boa noite. Hoje estamos aqui para celebrar nosso culto de Páscoa. Nosso culto de paz. De antemão, eu quero adiantar que esse culto não está sendo transmitido ao vivo. Ele foi gravado durante a semana. Então, geralmente, há uma interação dos irmãos, das irmãs, colocando os pedidos de oração no chat. Nós não vamos poder ter esse momento de pedido de oração justamente pelo fato de não estarmos ao vivo. Cada um de vocês são muito bem-vindos a essa transmissão. A você, meu amigo, minha amiga, que nos visita na nossa transmissão, que está assistindo esse culto agora, ou que vai assistir posteriormente. Que a ressurreição de Cristo alcance a sua vida, que a ressurreição do Senhor alcance a sua família. E que a bênção do Senhor, a bênção da ressurreição alcance a cada família da Igreja Batista Adonai. Vamos orar nesse momento, entregando ao Senhor tudo aquilo que nós iremos fazer nessa noite. Que Ele receba como fruto da nossa adoração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Que o Senhor esteja continuamente visitando cada vida e cada família. Que a ressurreição de Cristo nos faça ressuscitar também juntamente com Ele. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está partilhando desse culto conosco. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica de João 20, do 11 até o 18. João 20, do 11 até o 18. Que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que eles lhe dissera estas coisas. Saúde a Igreja de Jesus Cristo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é domingo de Páscoa, né? Gostaríamos de estar reunidos, juntos, abraçando um ao outro, mas sabemos que diante do que estamos vivendo não é possível. Mas breve, sei que estaremos juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Venho neste momento pedir aos irmãos que não desencorajem, permaneçamos firmes, unidos, que não venhamos desanimar, né? Diante de tudo isso que estamos vivendo. Sei que não é fácil, mas temos que permanecer firme na fé, né? Sabemos que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, temos que estar firme nele. E João 16:33 diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
que eu venci o mundo. Então, Jesus venceu, nós também podemos vencer, crendo nele a cada dia, nos apegando a ele a cada dia, buscando, orando, lendo a palavra, assistindo aos cultos, né? Porque nós não estamos reunindo no templo, mas nós somos a igreja e o Espírito Santo habita em nós. Que eu agradeço aos irmãos que têm orado pela vida uns dos outros, têm orado pelo nosso pastor, que nós possamos permanecer firmes e constante na fé. Amém? Jesus abençoe a todos. Uma feliz Páscoa. A paz do Senhor Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Quando tudo parecer perdido, lembre-se disso. Jesus te ama e o seu amor é maior que tudo. Ele jamais deixou de ouvir as orações daqueles que nele confiam. Pela via dolorosa em Jerusalém se ouviu os soldados conduzindo meu Jesus, e o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor. A coroa de espinho viu então, e ouvia cada passo, escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali, por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir em Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali, por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. A graça e a paz a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Vânia, sou membra e coordenadora do Desperta Débora da Igreja Batista Adonai, igreja ao qual eu amo muito. Para mim é um motivo de muita alegria estar participando deste culto, um culto festivo, um culto de Páscoa. Já agradeci a Deus e quero agradecer ao pastor Israel, nosso queridíssimo pastor Israel, por essa oportunidade. Enfim, a nossa igreja, né, a Igreja Batista Adonai, ela tem um grupo de mulheres intercessoras, mulheres, né, que oram, que clamam, são Déboras que oram pelos filhos, oram pelas famílias, oram por todos os motivos. E antes da pandemia, nós nos reuníamos no templo pelo menos uma vez na semana para estar juntas, orando, clamando o nome do Senhor. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, nós não conseguimos mais fazer isso, né? Na verdade, não podemos mais fazer isso. E então, Deus, né, nos agraciou com a tecnologia e nós podemos ter
encontros virtuais. Sei que foram poucos encontros, mas louvado seja Deus por esses encontros, porque foram orações, né, feitas orações nesses encontros, que chegou até o trono da graça, orações em que nós recebemos bênçãos, orações que com súplicas, oração com choro e orações que Deus nos deu resposta. E eu quero dizer, minhas irmãs e meus irmãos, que nós possamos estar firmes, que nós possamos estar, mesmo distante, mesmo através de uma telinha, que nós possamos estar continuando tendo esse encontro, porque Deus, Ele quer isso de nós, que a gente busque mais, que a gente ore mais, que a gente sinta a dor do outro. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente clame para nos dar nossa resposta. Clame, porque Ele vai anunciar coisas grandes e firmes. E nós possamos estar encorajando uma a outra, encorajando um ao outro, para esse momento difícil de pandemia que nós estamos passando, momento de dores, momento de tristezas, mas que a gente possa estar olhando para o alto, que é da onde vem o nosso socorro, é da onde vem a nossa resposta. Nós temos que clamar, temos que buscar, nós temos que estar juntos e juntas, menos através de uma telinha, orando mais, buscando mais. É tempo de olhar, é tempo de buscar mais. Eu sei que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode nos responder, mesmo sem a gente abrir a nossa boca, mesmo sem a gente orar, mas Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente busque, não só para não dar resposta, mas para a gente entender que Ele é Deus, que a soberania pertence a Ele, que Ele que pode todas as coisas, que é através dEle que nós conseguimos as nossas bênçãos, que nós conseguimos receber as nossas... que Deus recebe as nossas orações através das nossas súplicas, que nós possamos estar encorajando um ao outro, uma a outra, que no momento difíceis que uma possa estar ajudando a outra, uma possa estar ajudando o outro, porque é um trabalho muito bonito, é um momento muito bom da gente estar juntas orando, mesmo que seja uma correria, mesmo que esteja em ansiedade, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Enfim, eu quero aproveitar este momento para estar orando, né? Então, peço aos irmãos que fechem seus olhos e vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que Ele renove as nossas forças, para que a gente possa estar mais encorajados, orando mais, buscando mais. Oremos. Pai querido e amado Deus, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar renovando as nossas forças, Senhor. Sei que nós estamos passando por momentos difíceis, meu Pai. Momentos ao qual, meu Pai, às vezes a gente fica sem saber que direção que vamos tomar, meu Pai. Mas que nós possamos olhar para o alto, ter a certeza que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor responde às nossas orações, Senhor. Pai, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos estar encorajando, meu Pai, um ao outro, Pai. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Pai, grandemente esta igreja. Abençoa, Senhor, de uma forma especial esse grupo de mulheres, meu Pai. Mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que têm fé, meu Pai. Pai, que nós possamos estar firmes nas Tuas promessas, meu Pai. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado pela vida do nosso pastor Israel, Pai, em nome de Jesus. E que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos louvar o Senhor.
salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia ter até fim, me libertou. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele é Jesus, plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço
preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Nome sobre todo nome. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Jesus, Tu és o plano perfeito do Pai. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu amor e pela tua infinita graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Glória a Deus. Nós descendemos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Glória, Senhor, e honra seja dada a Ti para todo sempre. Glória e honra para todo sempre. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aceitas. Obrigado porque o Teu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado. O sol se poria, noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Submergir a Tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos cantar mais uma vez, se o sol se pôr. Se o sol se poria, noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua
as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. A graça e a paz, povo de Deus, louvado seja Deus. Como é bom entoarmos louvores ao Senhor. Como é bom estarmos juntos aqui, mesmo nessa modalidade virtual. Mas assim o Senhor nos permitiu para que estivéssemos em segurança, estarmos juntos celebrando a Páscoa. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Bom, certamente Deus já tem falado ao seu coração. Eu gostaria de convidá-los a ler a Bíblia no Evangelho de João. Por favor, Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 31. João 20, do verso 19 ao 31. Eu vou dar alguns segundos aí para você abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Bom, você viu aí o momento de louvor? Foi bom a gente relembrar, né? Tá vendo a época da cabeleira? Você fica tranquilo que foi gravação antiga. O cabelo tá curtinho, viu? Pra quem não gostou do cabelo grande, tá curto. Pra quem gostou, ficou a saudade, né? Bom, João capítulo 20, do verso 19 ao 31. Quero aproveitar também para falar com os irmãos e irmãs. Nós estamos encerrando oficialmente hoje o nosso estudo do Evangelho de João. Então, a partir de quarta-feira, nós já iniciaremos o Evangelho de Lucas, certo? Então, nós iniciaremos a nossa empreitada aí com o Evangelho de Lucas e daremos seguimento ao livro de Atos dos Apóstolos, certo? Então nós guardamos o Evangelho de Lucas para o final justamente porque
o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são duas partes de um mesmo livro, né? Então nós guardamos o Evangelho de Lucas para isso, para que ele fosse estudado em sequência, né? Então nós não seguimos a ordem que está nas nossas Bíblias, né? Lucas, por exemplo, vem antes do Evangelho de João, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas nós estamos estudando o Evangelho de João antes do Evangelho de Lucas por uma questão estratégica. Tudo bem? Então, a partir da quarta-feira aí você acompanha conosco. Bom, já deu tempo aí de você abrir com certeza Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. Diz assim a Bíblia: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou e eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra nos nossos corações. O detalhe do verso 19 nos situa sobre o contexto em que nós estamos nesses versículos que lemos. Jesus já havia sido crucificado, morreu, e ainda não havia aparecido para todos os seus discípulos. Ele estava aparecendo aos poucos, inicialmente somente a Maria Madalena. Os discípulos Pedro e João tinham visto apenas o túmulo vazio. E isso ainda não era para eles indício suficiente da ressurreição. Os discípulos estavam temerosos por conta do ódio dos judeus e do próprio Império Romano. E o ódio dos judeus que fomentou a crucificação romana era motivo suficiente para que o corpo de Jesus fosse também roubado. Havia um ciclo tão grande de violência que até depois da morte a violência persistia. E os discípulos de alguma forma temiam isso. Roubaram o corpo do mestre,
era uma certa inquietação que eles carregavam no coração. Então, encontrar o túmulo vazio não era para eles suficiente evidência da ressurreição. Jesus então aparece inicialmente a Maria Madalena, e o verso 19 nos diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, era um domingo, era um fim da tarde, como nós começamos a nos reunir aqui. Agora já é provavelmente noite. Era no cair da tarde, esse intervalo entre o pôr do sol e o início da noite. No momento como esse, ali. E a Bíblia diz ainda no verso 19 que os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. E por que as portas estavam trancadas? Por medo dos judeus. Esse detalhe faz toda a diferença. Os discípulos não ficaram encantados com a cruz. Nem teriam como ficar. A teologia da cruz, ela só foi construída muito tempo depois, após a consciência da ressurreição de Cristo e pelo apóstolo Paulo. Até aquele momento, os discípulos estavam carregando consigo um profundo medo da cruz. Por quê? Porque a cruz era um instrumento de morte. A cruz era um instrumento de tortura do império. Era a forma que o império punia, torturava, matava aqueles que eles consideravam, aqueles que o império considerava subversivos, rebeldes, ameaçadores à paz romana. Jesus é crucificado e a cruz era uma forma de expor publicamente o cadáver. Por isso, inclusive, a cruz ela fica num alto de um monte, para que as pessoas vissem, para que ficasse visível o cadáver. Porque a visibilidade daquele corpo mutilado, ferido, morto, a visibilidade faria com que outros não tentassem o mesmo. Faria com que pessoas não quisessem ser discípulos ou discípulas daquela atitude. Então, certamente a cruz deveria ser um instrumento de medo para os discípulos de Jesus. Esse era o projeto imperial. O projeto imperial era que discípulos e discípulas se acovardassem em suas casas, marcados pelo trauma, pela dor, marcados pelo medo daquilo que viram na cruz, e desistissem do discipulado. Portas trancadas é o projeto do império sendo bem sucedido. Portas trancadas é o projeto do império sendo bem sucedido. Ali. Mas a Bíblia diz que, mesmo estando eles a portas trancadas por medo dos judeus, o verso 19 diz: Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Discípulos com portas trancadas por conta de um contexto difícil, por conta de um medo, mas isso não foi impedimento algum para que Jesus entrasse no meio deles. Entrasse no meio deles. Nós, nos nossos dias, estamos com um contexto diferente, mas que de alguma forma também nos alcança, porque por preservação da vida e por medo do coronavírus, estamos também reunidos em nossas casas, e isso é certo.
Mas não podemos esquecer de forma alguma que o fato de estarmos reunidos em nossas casas nunca foi e nunca será impedimento para que Jesus entre e se reúna conosco. Para que Jesus entre e se reúna conosco. Entre e se reúna conosco. E aqui ninguém se engane em pensar que a solução para a igreja é sair de suas casas e se reunir aos templos. Não. Nesse tempo em que estamos vivendo, nesse momento em que estamos vivendo da pandemia, manter os templos fechados é uma questão de testemunho. Testemunho. Você já se perguntou qual a diferença do templo aberto em um culto para uma festa clandestina? Qual a diferença? Qual a diferença para o vírus de 20 pessoas se reunirem dentro de um templo e 20 pessoas se reunirem dentro de uma casa para dançar a noite toda? Para o vírus, 20 pessoas reunidas dentro de uma sala sempre serão 20 pessoas reunidas dentro de uma sala, independente de ser um templo ou uma casa. Independente de estarem cantando para Deus ou estarem simplesmente dançando uma música secular. O vírus não é cristão, não tem religião, não tem opção religiosa. Não tem. O vírus não seleciona quem é crente e quem não é. Se fosse assim, uma das coisas que o Ministério da Saúde alertaria logo: virem crente todo mundo, porque o vírus não pega crente. Inclusive, se tem alguém por aí espalhando esse tipo de coisa, está mentindo e é irresponsável. O vírus, infelizmente, é laico. Ele está aí. Por isso, é preciso cautela. E é preciso, nesse momento, ter lucidez para não cairmos na nossa falta de lucidez, na hipocrisia. A hipocrisia de assistirmos no jornal notícias de festas clandestinas e ficarmos cheios de raiva no coração. E olharmos para uma igreja cheia e acharmos que está tudo lindo. Porque a falta de lucidez trará ao nosso coração hipocrisia. Porque qualquer pessoa que se indigna com uma festa clandestina no meio de uma pandemia precisará ter indignação com uma igreja lotada, como eu vejo às vezes quando caminho pelo bairro. Se saio para comprar um pão, passo às vezes pela frente de algumas igrejas e elas estão lotadas. Pessoas com máscara de pano, que já tem uma proteção bem menor do que a máscara de fato profissional. E outras que nem com máscara estão. Todas aglomeradas dentro de um santuário, dizendo estar louvando a Deus, mas cometendo uma irresponsabilidade absurda para com a vida que é dom de Deus. Para com a vida que é dom de Deus. E brincar com a vida é pecado. Ser irresponsável com a vida é pecado. Pecado. Quando Deus criou
o mundo no Jardim do Éden? Deus deu ao ser humano a missão de cuidar. E cuidar do Éden era cuidar de tudo que tem vida, inclusive a humanidade. Mas fechando essa reflexão, e eu fiz essa ressalva para que ninguém use o texto que eu estou pregando para dizer assim, já está vendo, os discípulos estavam errados de estar em casa, então a igreja está errada de estar em casa. Ninguém use o texto que eu estou pregando como pretexto para ser irresponsável com a vida e herege. Porque usar o texto bíblico para fomentar, no meio de uma pandemia, a irresponsabilidade é heresia. Ninguém use o texto que eu estou pregando para isso. Mas o texto que nós estamos meditando fomenta entre nós uma outra reflexão. Por quê, pastor? Porque Jesus aparece inicialmente aos discípulos e eles estão com as portas trancadas. Mas passa um tempo e Jesus aparece de novo. E qual o detalhe entre uma aparição e outra? Tomé não estava na primeira aparição. Tomé não estava. E ele tem dificuldade de crer. Os discípulos se encontram com Jesus. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas quando Tomé se encontra com eles novamente, as portas continuam trancadas pelo medo. As portas continuam marcadas pelo medo de testemunhar o Evangelho. Tomé tem dificuldade de crer. Tomé diz que precisa ver Jesus porque ele, de alguma forma, ainda não conseguia ver Jesus nos discípulos, nos seus amigos. Como que alguém se encontra com Cristo ressuscitado e permanece com tanto medo? Havia alguma incoerência ali. A confiança em Jesus precisaria impulsionar os discípulos para terem coragem de dar testemunho. Coragem de dar testemunho. Esse é o sentido do texto. Coragem para dar testemunho. A ressurreição precisa nos encorajar a sermos fiéis ao testemunho de Jesus, mesmo que isso signifique um risco de nós também cairmos em uma cruz. A ressurreição precisa fomentar em nós essa coragem de vencermos o medo de sermos parecidos com Jesus. E lá no fundo, há um certo medo disso. Há um certo medo de nós sermos parecidos com Jesus. Há um certo medo. Que implicações haverá de nós se nós formos parecidos com Jesus? De certa forma, a igreja de tempos em tempos lê passagens do Evangelho e diz assim, será que isso aqui é literal? Será que isso aqui não é figurado? Será que a gente precisa mesmo ser tão parecido assim com Jesus? É preciso aprender a superar o medo de ser discípulo. Páscoa é isso. É a celebração da ressurreição, e a celebração da ressurreição é sempre um encontro de Jesus conosco, nos convidando
a superarmos o medo de sermos discípulos. Coragem para dar testemunho. Mas pastor, eu tenho coragem. Eu vou para o culto, eu saio com minha Bíblia na mão, todo mundo na rua me vê. Coragem para dar testemunho significa ter coragem de ser diferente. Coragem. Como eu comecei a falar dessa pandemia, eu posso usar ela como exemplo, mas existem outros exemplos. Coragem de ser diferente. E não apenas ser diferente por qualquer motivo, mas ser diferente como testemunho cristão, como testemunho do discipulado, é ter a coragem de, mesmo ouvindo todo mundo dizer que as outras igrejas estão fazendo A, B ou C, permanecer fiel àquilo que se crê que é a defesa da vida. E eu ouvi de muitas pessoas dizerem assim, pastor, as igrejas todas já abriram. Coragem de dar testemunho é ter a coragem de peitar isso. Você quer dar testemunho de quê? Você quer dar testemunho de que a sua igreja foi mais uma que somou com a propagação do vírus? Ou você quer dar testemunho de que você entendeu a mensagem do Evangelho e você entende que a mensagem do Evangelho é proteger vidas? E que essa pandemia é real e que 320 mil mortos precisam gerar em nós o mínimo de empatia e cuidado com a vida. Porque são 320 mil pessoas, vidas, sonhos. Porque são 320 mil famílias que estão de luto. Um país inteiro, um mundo inteiro abalado pela dor. Tem que ter coragem para dar testemunho disso. Tem que ter coragem para ver sua filha sair para o culto da igreja dela e ela te questionar: cadê minha mãe, sua igreja aberta? Por que sua igreja está fechada? A minha já abriu. Tem que ter coragem para dar testemunho disso. Não é fácil, não. Tem que ter muita coragem. Ter coragem. Quando sua irmã, seu irmão, seu pai, seu vizinho olhar para você e dizer assim: e aí, rapaz, sua igreja está fechada ainda? Ah, vocês acreditam na Globo, né? Vocês assistem muita televisão. Lá na igreja não, que o pastor disse logo que não é pra gente assistir televisão, que a gente não fica acreditando nesse negócio de Globo aí, de mídia. A gente não acredita muito nisso não, pá. E a gente está se reunindo, tá bênção pura. Tem que ter coragem para ser diferente. Tem que ter coragem. Não é fácil não. Tá pensando que vai ser fácil? Não é fácil não. Vivemos em um tempo onde as pessoas naturalizam equívocos. Virou moda agora, inclusive nos nossos dias mais recentes, algumas pessoas que estão achando bonito falar abertamente que são a favor da ditadura. E a gente vai ter que ter coragem de ser diferente. Coragem de dar testemunho do Evangelho. Por quê? Porque Jesus foi torturado por um império. Soldados mataram Jesus, como soldados mataram pessoas na ditadura. A gente vai ter que ter coragem de dar testemunho daquilo que a gente crê. Porque nós somos discípulos de Jesus, que foi torturado. Você já pensou na dimensão disso, que você é discípulo, discípula de um torturado? Vai ter que ter coragem. Quando a gente tem medo de ser cristão de verdade, a gente está que nem os discípulos, com a porta trancada. Ser cristão de verdade dá medo.
Tá pensando que é brincadeira? Não é fácil, não. Assusta. Assusta ter coragem de ser diferente. É assustador na reunião de família, quando todo mundo acha bonito fazer piada com gay, você dizer que no nome de Jesus isso é errado. Porque você segue o nome de Jesus e no nome de Jesus, homofobia é pecado. Ah, mas todo mundo vai me achar chato, chata. Porque a coisa mais normal é a gente se reunir na sala, lá de casa, e a gente dar risada. A gente se pocar de rir. A gente fazer piada mesmo. Porque é um negócio mesmo da gente fazer piada. Porque é normal. É normal que diversos homoafetivos, homossexuais, tenham depressão por causa disso. É normal que muitos deles e delas tenham tentado se matar. Porque ouviram piadas na sala dos seus próprios familiares. É normal que alguns netos, netas, filhos, filhas já nem queiram visitar a casa dos seus avós ou pais. Porque estão cansados de ouvir piada. De ser um motivo de zombaria e chacota, mesmo quando o nome deles não é citado. É muito difícil ser discípulo. A gente vai ser taxado de chato. Mas a gente precisa saber com clareza se nós queremos seguir Jesus ou se nós queremos seguir as nossas tradições preconceituosas. Pastor, o senhor prega às vezes sobre esse negócio de racismo aí e tal, mas para mim eu não preciso mudar isso não. Eu não sou nem tão racista assim. Eu só acho que irmão fulano é um preto de alma branca. Mas eu nem sou tão racista assim. Ser cristão e ser discípulo vai futucar coisas na nossa vida que tira a gente da zona do conforto, que às vezes dá a gente a sensação de que a gente não sabe nada e que vai ter que reaprender tudo. Porque o evangelho é isso, essa sensação de que a gente não sabe nada e tem que reaprender tudo, é a sensação que todo crente lúcido tem que ter na vida em algum momento, porque é a sensação do novo nascimento. É a sensação de alguém que está entendendo que precisa nascer de novo, e quem nasce de novo não sabe mais quase nada. Porque nasceu de novo, e não conheço nenhum bebê que nasce sabendo tudo. Nascer de novo é em algum momento ter essa sensação de que, poxa, parece que eu não sei nada. Por quê? Porque em Cristo eu estou nascendo de novo e eu preciso reaprender as coisas, reaprender o mundo, reaprender comportamentos. E esse caminho não é fácil, dá medo. E alguns fazem a opção que os discípulos, e olhe, foram os discípulos. Eu não estou aqui querendo bancar de santarrão de alguém que é melhor do que os apóstolos. Os discípulos tinham medo porque dá medo ser crente. Ser cristão de verdade dá medo. E às vezes tudo que a gente quer é se trancar dentro da porta de um quarto, dentro do casulo da alma, e dizer: eu não vou mudar. Eu quero ser eu mesmo para sempre. Eu não quero mudar meu pensamento. Lá no fundo a gente está dizendo assim: eu não quero esse negócio de ser crente radical. Pra quê? Pra que isso? Pra que futucar essas coisas? Não, não precisa. Eu mesmo já fui crente durante tantos anos, nunca vi pastor pregar isso. Por que esse pastor está futucando esse negócio? Eu não preciso ser crente nesse nível.
Eu quero ter portas trancadas. O que vai ser de mim se eu for crente assim? Eu acho que eu vou cair no vazio. Eu acho que minha vida vai ficar chata. Eu acho que eu não vou ser aceita pela minha família. Eu acho que minhas amigas não vão nem mais achar que eu sou crente. Eu acho que eu vou ser taxado de chato ou chata. Eu acho que vai ser uma confusão na minha cabeça. Eu vou ficar com dor de cabeça. Eu tenho medo. Lá no fundo, o medo é algo incomum. Mas nós estamos na Páscoa. E a Páscoa é a proclamação de que Jesus vence tudo, inclusive a morte. É preciso na Páscoa deixar Jesus ressuscitar dentro de nós. Deixar a chama do Evangelho eclodir dentro de nós. E a chama do Evangelho é a chama do amor. É a chama do amor que nos convida a sermos discípulos e discípulas de verdade. E Jesus mesmo já disse aos seus discípulos: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Os discípulos estavam com medo de testemunhar, e o medo de testemunhar lá no fundo também é o medo de amar. Porque todos conhecerão que nós somos discípulos. Nós seremos denunciados como discípulos pelo quê? Pelo amor. O amor vai nos entregar. O amor vai deixar evidente, esse aí é crente. O amor vai evidenciar o que nós somos. E lá no fundo parece que a gente tem um certo medo, isso inclui a mim. A gente tem um certo medo de que o mundo todo veja estampado. Esse aí é crente. Porque o amor escancara isso. E o amor traz consequências sobre a nossa vida e sobre como nós somos vistos. E sobre o quanto nós somos aceitos. Ou sobre as nossas relações já estabelecidas a vida toda como normais. Mas o amor precisa bagunçar os nossos planos, porque um dia o amor desceu do alto, saiu do trono e morreu numa cruz. O amor precisa bagunçar os nossos planos, porque o amor não ficou confortável em um trono. O amor não ficou sentado confortável em um trono. O amor precisa bagunçar os planos, porque o amor não está sentado confortável em um lugar incômodo. O amor é o próprio Jesus que se moveu para a cruz do Calvário e que continua a se mover em nós, nos convidando a uma vida de amor e de mudança. E só haverá testemunho genuíno, no amor genuíno. E a igreja precisará ter a sensação de que parece que eu, nessa altura do campeonato, terei que mudar tudo. E essa sensação é normal, porque essa sensação pertence aos crentes que querem nascer de novo. Eles ficarão sempre com essa sensação de que tem de reaprender coisas. E tem mesmo, porque o crente caminha em novidade de vida. E todos os dias o Espírito está nos conduzindo a algo diferente. É preciso se converter ao amor e ter coragem de abrir as portas da alma. Como está a minha e a sua alma? Como as portas dos discípulos, trancados, com medo dos judeus. Trancada, com medo dos que vão nos apontar o dedo, por termos a coragem de sermos cristãos.
coragem. Tomé errou na incredulidade dele? Errou. Mas Tomé não teria dificuldade de crer se ele visse Cristo nos seus amigos. Deus não tem um plano B, o plano de Deus é a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Os Tomés da vida que querem ver Cristo, verão Cristo na igreja. Se a igreja tiver coragem de ser o corpo de Cristo. Ele ressuscitou. Mas será que ele ressuscitou no nosso coração também? Que posição Jesus tem ocupado na minha e na sua vida? Na minha e na sua vida, Jesus ocupa que posição? Que no nome de Jesus nessa Páscoa, Cristo esteja ressuscitado no meu e no seu coração, reinando com poder sobre a nossa mente e coração, nos fazendo novas criaturas e nos ensinando a radicalidade do testemunho pelo amor. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. É nessa consciência que eu quero te convidar a ceiar. E não esqueçam, eu pedi que vocês preparassem um banquete. Por favor, mande foto lá no grupo. Como essa transmissão do culto foi gravada anteriormente, eu também vou mandar a minha foto depois. Mas eu quero te convidar a, nessa consciência, tome o pão em suas mãos, parta com a sua família e fale com Deus e diga: Senhor, eu quero ser o corpo de Cristo. Eu quero que as pessoas que estão com dificuldade de crer consigam ver, por meio do meu testemunho de amor, Jesus. Jesus. Faça essa oração no seu coração. Peça isso a Deus e diga: Senhor, eu quero ser o corpo de Cristo. Eu quero ser testemunho do teu amor. E nesse espírito e nessa oração, comamos todos o pão. Nessa mesma consciência, tome também o cálice em suas mãos, partilhe com as pessoas da sua casa. E a Bíblia nos diz que este cálice é o cálice da nova aliança. E Jesus mesmo nos orientou a fazermos isso em memória dele. A nova aliança é Deus fazendo coisas novas entre nós. Por isso, ao tomar o cálice, faça no seu coração a oração: Senhor, faz coisas novas em mim. Me ajude, Senhor, a amar como eu ainda não amei. Me ajude, Senhor, a amar como eu ainda não amei. Nessa consciência, nesse espírito, nessa oração, bebamos todos o vinho.
Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E faça uma oração. Nós não seguimos a um Jesus que permanece morto na cruz. Nós seguimos ao Cristo que vive, porque ressuscitou. E Ele vive e reina para sempre. Faça uma oração de gratidão e diga: Senhor, por favor, no nome de Jesus, que o Senhor viva e reine em mim para sempre. Que o Senhor viva e reine em mim todos os dias, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua ressurreição. Faze-me ressuscitar contigo todos os dias. Faze-me, Senhor, sair da morte para a vida. Faze-me, Senhor, uma pessoa transformada, regenerada, nova criatura todos os dias. Fazei de mim, Senhor, instrumento da vossa paz. Fazei de mim, Senhor. Fazei de mim, Senhor, instrumento de vida, de bênção, de justiça. Fazei de mim, Senhor. Faça, Senhor, de mim expressão do teu amor. Peça isso a Deus. Faça essa oração em nome de Jesus. Diga: Senhor, em nome de Jesus, faz de mim expressão da tua misericórdia. Ore nesse momento em nome de Jesus. Ore com as pessoas que estão na sua casa e diz: Senhor, em nome de Jesus, faz da nossa casa um lugar do testemunho do teu amor. Que na nossa casa, Senhor, na nossa família, reine o teu amor, e que as pessoas dessa casa e as pessoas que convivem com a nossa família vejam o teu amor em nós. Em nome de Jesus, Senhor, que essa casa seja apenas lugar do teu amor. Que essa família, Senhor, seja apenas lugar do teu amor. Senhor, se nós já expressamos o ódio de alguma forma, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme em nome de Jesus. Que essa casa e essa família daqui para frente seja apenas expressão do teu amor. Peça isso a Deus em oração em nome de Jesus. Peça ao Senhor em nome de Jesus: Senhor, faz de mim, ó Deus, uma pessoa diferente, expressão da tua misericórdia, em nome de Jesus. Rogue isso ao Pai. Peça isso a Deus. Um grande cristão chamado Francisco de Assis, por uma grande parte da tradição cristã, ele é chamado de São Francisco. Um dia fez uma oração e pediu a Deus: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Eu quero ser um instrumento para propagar a tua paz, Senhor. Que onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, medo, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome de Jesus.
Amém. Feliz Páscoa. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito permaneçam sobre nós e nos conduzam a uma vida de testemunho em amor, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. Paz no seu coração. Estamos caminhando para o fim dessa transmissão. Não estou aqui podendo ler os comentários no chat ao vivo. Sei certamente que os irmãos e irmãs estão aqui participando. Deus abençoe a todos e todas. Paz